Olá, bem-vindos à aula de número 5, né? E nós já estamos falando aí sobre esgotamento espiritual e tomando o caminho da aula anterior, que nós estávamos falando sobre escravos ou filhos, né? Justamente isso foi uma ilustração que Deus utilizou por meio do ensino maravilhoso de Jesus quando ele estava entre nós. E justamente ali se referindo aos próprios judeus naquele momento, né, que muitos deles, apesar de serem filhos de Deus por causa da descendência de Abraão, na verdade eles se sentiam como escravos. E é interessante que eu trouxe para essa aula de número 5, e o nosso tema hoje são falsos pastores, esse desdobramento atual do mesmo sentimento, dos mesmos pensamentos daquele momento, daquele tempo, e só que de uma aplicação mais local. Talvez você se enxergue nesse momento, talvez você já tenha passado por uma experiência como essa, então talvez você conheça alguém que esteja passando por isso. Então nós vamos tentar aí, com a graça do Senhor Jesus, explicar um pouco melhor essa ideia de falsos pastores. Né? Muitos, infelizmente hoje, até porque são pastores, eu posso até dizer fiéis, ou pessoas que são sinceros naquilo que eles estão ensinando. Só que, infelizmente, como nós falamos lá naquela aula sobre morte na panela, né, eles estão oferecendo esse alimento da panela do legalismo. Eles estão oferecendo rituais, mandamentos, estão oferecendo ordens, estão oferecendo datas e coisas desse jeito, e tudo isso simplesmente tem sido um fardo sobre cada uma das ovelhas. É interessante que quando nós falamos sobre pastores, esse não é um tema comum, não é um tema de agora, não é um tema contemporâneo. Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar Deus se oferecendo, se mostrando como pastor ao seu povo há muito tempo atrás. Os irmãos terem uma ideia, lá em Gênesis, no capítulo 49, quando Jacó está ali profeticamente abençoando os seus 12 filhos, quando ele faz a profecia dele sobre a vida de José, ele menciona o próprio Deus como pastor de Israel. Então essa ideia de pastor está toda abundantemente ilustrada no Antigo Testamento, especialmente, por exemplo, no Salmo 23, que talvez seja o melhor quadro que nós temos de um Deus como pastor, é o Salmo 23, quando nós temos ali Davi, né, escrevendo aqueles versos maravilhosos, apresentando o pastor que realmente leva as suas ovelhas a pastos verdejantes. Então, essa ideia de pastor e ovelha, esse relacionamento, sempre foi descrito na Bíblia, e a ideia de pastor não era simplesmente a ideia que nós temos hoje, de alguém que se formou num curso de teologia, alguma coisa, e hoje está aí dentro de uma igreja. Todas as vezes nós vamos encontrar reis, sacerdotes, pessoas liderando o povo de alguma forma, são a essas pessoas que Deus se referia como seus pastores. Então a ideia de pastorado é muito mais ampla do que um chamado específico e uma unção que você recebe de uma igreja. Mas, biblicamente falando, Deus sempre chamou de pastor aquele que cuida de outras pessoas, ou aquele que tem alguma responsabilidade sobre o seu povo. Seja a responsabilidade de exortação, seja a responsabilidade de ensino, seja a responsabilidade de cuidado. Essa metáfora do cuidado, ela sempre significou muito mais do que o trato com um animal cheio de lã. Significava mesmo um cuidado espiritual que descrevia os líderes, como eu falei, se fossem reis ou fossem sacerdotes, mas quem tivesse sempre cuidando do povo de Deus. Né? Podemos dizer assim, Moisés foi um grande pastor para a nação de Israel. José, seu tempo, também foi pastor para a nação de Israel. Nós vamos encontrar Davi como um rei pastor sobre a nação de Israel. Então nós sempre vamos encontrar na Bíblia pessoas que tiveram a condução do povo de Deus como um pastor que foi estabelecido, que foi convocado por Deus para tal função. Só que aí, ao longo da história, nós vamos ver o próprio Deus também levantando muitos profetas para descreverem o atual estado espiritual do seu povo como uma falha de um pastor. A falha do cuidado do rebanho de Deus. Especialmente os profetas tiveram palavras muitas vezes duríssimas contra os líderes espirituais que Israel teve ao longo da história. Porque Deus culpava diretamente essas pessoas pelo fracasso, pelo enfraquecimento espiritual e moral da nação.
Eu peguei aqui um só trecho, no caso aqui do profeta Ezequiel, talvez tenha sido um que foi muito contundente na maneira como ele explicou isso, né? Eu separei aqui o capítulo 34, os versos 4 e 6. Ezequiel 34, 4 e 6 diz assim: vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuravam as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Elas foram dispersas por toda parte e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Então fica óbvia a declaração aqui de que nesse momento da história de Israel ali, que é justamente nós estamos falando do cativeiro, o cativeiro babilônico e tudo, que Deus culpava os seus líderes espirituais, os que estavam a cargo de Israel, porque eles não cuidaram do rebanho, não cuidaram do povo. E de uma forma muito interessante, nós temos um paralelo hoje. Um paralelo espiritual, porque são muitos os líderes que estão sobre o rebanho, né? E aí rebanho, você entenda, a igreja do Senhor, igreja com I maiúsculo, espalhada na terra. Onde tiver uma congregação e um pastor, essa congregação pode estar à mercê de um bom pastor ou pode estar à mercê de um falso pastor. Alguém que, ao invés de estar alimentando, cuidando, guardando, zelando, sarando essas ovelhas, pode estar agindo justamente como alguém que está fazendo com que a própria ovelha se disperse. Mas você disse, pastor, aqui há pouco tempo atrás, né, nos comecinhos da aula, que são até sinceros no que fazem. Sim, porque aprenderam de forma equivocada, estão transmitindo ensinamentos equivocados. E o pior, achando que eles estão fazendo a vontade de Deus. Então é muito sério isso quando nós temos aí esse relacionamento em que Deus estabeleceu homens para cuidarem da sua nação espiritual, só que estes mesmos que estão encarregados são incapazes de fazer esse cuidado, ocasionando muitas vezes até a perda de muitas vidas espirituais por conta disso. Ezequiel termina essa porção lá no capítulo 34, verso 8, assim: o próprio Deus dizendo da boca do profeta: tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, vocês abandonaram meu rebanho e o deixaram ser atacado por animais selvagens. E embora fossem meus pastores, vocês procuraram minhas ovelhas, vocês não procuraram minhas ovelhas quando elas se perderam. Cuidaram de si mesmos e deixaram o rebanho passar fome. Então, o diagnóstico de Deus aqui são pastores que abandonaram o cuidado, abandonaram igrejas, as pessoas da igreja à fome, simplesmente para cuidar da sua própria vida. Interessante, Jesus, por isso, quando ele chega ali em Israel, começa o seu ministério, não somente das curas, o seu ministério profético, ele começa as suas exortações sempre se colocando como um bom pastor, fazendo aí essa oposição aos pastores que até então Israel conhecia, que eram os sacerdotes. Então nós podemos dizer que todo o ministério do Senhor Jesus, quando ele se referia a ser um pastor, ele estava fazendo um contraponto em que com o único pastor que o povo conhecia, que eram os sacerdotes, que eram os seus líderes, que eram os levitas, que eram os mestres da lei. Gente que, apesar de tinham um cargo diante de Deus de suma importância, estavam mais preocupados em cuidar de si mesmos, deixando as pessoas passando fome. Mateus capítulo 9, 36, né, Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, o próprio Senhor Jesus olhava para essas pessoas como um pastor, né, que ao retornar para o seu rebanho, descobre que aqueles que tinham sido contratados antes dele, simplesmente deixaram com que todas as ovelhinhas se tivessem dispersados, algumas mortas, outras feridas, outras desaparecidas, e assim vai. Esse versículo que eu li, ele tem duas palavras muito interessantes para a gente entender aqui e fazer uma reflexão a respeito disso. As duas palavras que eu quero separar desse Mateus 9, verso 36, é aflitos e exaustas.
A palavra traduzida por aflita, ela era usada também na língua grega para descrever pessoas que foram atacadas e roubadas. Quando você se referia a uma pessoa como uma pessoa aflita, é uma pessoa que tinha passado por um ataque e por um roubo. E por conta disso, elas haviam perdido seus bens, estavam amedrontadas, confusas, fracas demais para caminhar e sair da margem da estrada que elas tinham sido abandonadas. Então, quando Jesus fala que elas estavam aflitas, ele refere como se alguém tivesse deliberadamente assaltado o seu povo, assaltado espiritualmente, emocionalmente, moralmente, assaltados na sua crença, na sua fé, né? E isso é muito triste de ouvir palavras desse tipo. E a segunda palavra, exaustas, né? Quando Jesus se refere às ovelhas como exaustas, ele descreve pessoas que caíram e que não têm mais condição de se colocarem de pé. Pessoas que perderam as suas forças. E aí talvez a gente comece a entender porque tantos começam bem no caminho, tantos começam bem no Evangelho e logo depois simplesmente se separam, afastam e a gente não sabe por quê. Ainda vai falar, era coração duro, nunca se converteu. Será que essa é toda a verdade? Talvez essas ovelhas tenham sucumbido ao peso, né? O peso de tentar agradar a Deus. Cada vez que elas congregavam em uma igreja, em cada sermão que elas ouviram, simplesmente elas ouviram: você não presta, você só tem pecados, você não se esforça, você não é um bom crente, você não é um bom marido, não é um bom pai, não é um bom filho, não é um bom vizinho. Simplesmente, em vez de compreender a profundidade, a riqueza do amor de Deus, elas foram simplesmente enquadradas no sistema legalista com a qual a igreja que elas se converteram. Quando nós olhamos isso, né, se a gente olhasse a vida de Israel naquele tempo, naquele momento em que Jesus andou, a gente viria um monte de crentes nos dias de hoje. Eram pessoas que iam à sinagoga, ou seria uma igreja, né, todos os sábados. Eram pessoas que levavam seus filhos para serem apresentados ao Senhor. Nós tínhamos pessoas que aprendiam com os escribas, com os mestres. Então seriam as nossas escolas dominicais de hoje. Nós tínhamos pessoas que simplesmente viviam a vida ou se esforçavam para viver uma vida tanto quanto nós fazemos hoje, inclusive memorizando passagens das Escrituras. Em nada eles tinham alguma coisa diferente dos crentes de dia de hoje. É interessante que quando Jesus olha, apesar de que eles tinham um sistema religioso, Jesus fala que eles eram ovelhas que não tinham pastor. Então, quer dizer, ele não veio, quando ele fala sobre isso, ele não fala de buscar e resgatar o que está perdido, como se ele estivesse buscando gente que nem era judeu. Ele veio para os seus, e os seus não o compreenderam, porque em verdade ele considerava toda a nação de Israel como uma nação de ovelhas que não tinham um pastor. Era assim que Jesus as viu. Por isso que ele sempre se compadeceu delas. Sempre buscou e demonstrar essa ideia do pastoreio, assim, por isso que ele se sentava com os piores da sociedade, porque eram justamente esses que precisavam ser pastoreados. E hoje nós simplesmente excluímos. Você ficou sabendo que alguém cometeu um pecadinho, você simplesmente coloca ele de fora, você coloca ele para fora. Você exclui ele do seu ciclo de amizades, porque você é tão santo que você só anda com gente santa. E aí nós vamos entendendo por que tantas pessoas se queimam espiritualmente, quantos estão esgotados, porque eles estão esgotados do sistema religioso que simplesmente exige que eles sejam bons para que então eles possam agradar a Deus. É lá que nós voltamos lá no irmão mais velho. Há tantos anos eu te sirvo como escravo, nunca transgredi nenhum mandamento. E ainda assim, pessoas que se sentem incompletas, vazias, sem contentamento, porque acham que o pai nunca lhes deu nem mesmo um pernil de cabrito para eles poderem se alegrar. Então, quando nós olhamos esse conceito, nesse contexto de ensinar-nos a sermos bons, isso não é suficiente para uma vida plena em Cristo Jesus. O grande cerne desse falso pastoreio é o ensino que troca o amor de Jesus que liberta, o amor de Jesus ágape, o amor de entrega do Pai, por um sistema de regras, por um sistema de não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Eu não estou dizendo que a partir de agora eu vou levantar a bandeira da desobediência total,
Nós vamos entender mais para frente a profundidade do que é esse amor que liberta. E na próxima aula nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Nós vamos entender que nós temos substituído o amor vivo por um código simplesmente de regras de condutas. E justamente esse contraponto é que tem secado e esvaziado o nosso coração. Então até a próxima aula, nossa aula número 6, em nome do Senhor Jesus. Até lá.